As redes bolsonaristas estão cheias de notícias falsas tentando provocar pânico entre os evangélicos. Já chegaram a espalhar a história de que todas as igrejas do Brasil serão fechadas se o PT vencer a eleição. Tá percebendo aí na campanha do Bolsonaro um certo esforço assim, se não para conquistar, para fidelizar o voto evangélico? Um esforço para fazer essa galera pensar assim, porra, PT não, PT é do diabo. Aliás, terceira via também. Opa, não dá. Só Bolsonaro é por nós, só Bolsonaro é de Deus. Tá rolando um esforço nesse sentido, a primeira-dama a gente está acompanhando aí, tá no centro, tá no cerne, tá no coração dessa ofensiva moralista, religiosa, aí contra a esquerdalha. Pois é. E aí, circula todo tipo de boato, não, boato é sacanagem, é mentira o nome. Circula todo tipo de mentira nas redes bolsonaristas. Saca só isso aqui. Ana. É fake, obviamente, que Lula disse que vai obrigar igrejas a casar gays e que nem Deus vai mandar mais do que seu governo. Imagem de print de rede social é falsa. Declaração não está nos perfis de Lula e nem foi destacada em motores de busca ou veículos da imprensa profissional. Deixa eu te contar uma coisa. Não é a titia, não é a vovó, não é um Zé Ninguém que passa esse troço pra frente, tá? É vereador, é deputado. Aí quando eles são pegos na mentira, e no crime, né? E no crime. Eles dizem assim, eu achei que era verdade. Daí eu mandei lá pro grupo da congregação. É assim que a coisa tá acontecendo, tá? Eu mostrei um exemplo, um de muitos possíveis. Pega aí outro. Ana. Verdade na rede. Vídeo fralda fala de Lula sobre religiosos. Na fala original, gravada durante um evento em Natal, na semana passada, o petista não se referia a religiosos, mas a militares que se envolvem em política, segundo o site de checagem aos fatos. No trecho original, Lula comentou a participação das Forças Armadas no governo e disse concordar que militares concorram a cargos eletivos, mas desde que deixassem a instituição. O ex-presidente afirmou ainda que o papel das tropas foi estabelecido pela Constituição e seria garantir a soberania nacional. O trecho que agora circula adulterado aparece na sequência. Vocês compreenderam isso? Ele estava falando sobre os militares que querem dar pitaco no nosso sistema eleitoral. Aí no mesmo discurso ele fala sobre religião. Eles embolam tudo, entendeu? E fazem o recado aos militares parecer um recado aos pastores, tiram tudo de contexto. Então, assim, é uma montagem mesmo para te sacanear, para te enganar, para enganar a galera da igreja, que está ali exercitando a fé na mó boa vontade e tá essa galera aí tentando predar o sentimento religioso de todo mundo. Assim, acontece no altar, tá? Não é só na rede, não é só no Zap, acontece no altar. Olha lá. Porque eu vi com os meus olhos. Eu estive no país comunista. Eles pregam a igualdade para todos, mas é a igualdade da miséria. Ninguém é dono de casa, ninguém é dono de carro, ninguém é dono de nada. E eu ouço crente dizer assim, vou votar no Lula. Você não merece tomar a ceia do Senhor se você continuar com esse sistema. Sistema que prega que vai ajudar os pobres, mas no casamento dele não teve um pobre, não teve um negro fazendo acepção de pessoas. Declarou agora para ser candidato novamente à presidência da República um patrimônio de mais de 7 milhões. Onde é que ele conseguiu esse dinheiro? Como é que devolveu mais de 90 milhões para a União? E aí fica crente defendendo, não, eu vou votar nele porque ele vai ajudar os pobres. É apoiador de aborto. Apoia aborto, matar a criança no ventre. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus e ninguém mais. Certo? É contra a Bíblia. Falou agora lá numa roda de saravá, quando recebeu lá pipoca na cabeça, que os demônios agora estão me incomodando. E você tem coragem de dizer que vai votar num homem desse? Isso aí já é outra fake news que eu não enderecei aqui, tá? Obviamente é mentira, tá? Obviamente o homem tá mentindo. E digo mais, ele sabe que tá mentindo.
Pelo amor de Deus, não tome ceia não. Não, senhor, a ceia do Senhor é santa e o povo de Deus é santo. O povo de Deus não pode pactuar, irmãos. Não, senhores. Não, senhores, em nome de Jesus, não faça isso. Nós não podemos pactuar com quem é antibíblico, com quem não aceita a palavra de Deus, com quem aceita, irmãos. Muito bem, tá aí o pastor. O PT estava atento já para movimentações nesse sentido, porque ocorreu a mesma coisa em 2018. Muito parecido, é o mesmo fenômeno. Já falamos sobre ele aqui. Vamos falar sobre isso já. Pera aí. Antes, Ana, para mostrar aí que o PT já estava pensando nisso, vamos voltar para novembro do ano passado. Lula num encontro com lideranças evangélicas. Aí ele diz lá assim, a gente não precisa ficar tão preocupado com isso, porque o evangélico também não é bobo. O cara sabe que estão tentando enganar. Então, vamos dar um voto de confiança. Olha lá o Lula em novembro. Querem ser democráticas, as pessoas querem amar, as pessoas querem conviver bem na diversidade. É essa lição que a gente tira de uma reunião extraordinária como essa. Aliás, essa reunião, para mim, Gleice, ela nos mostra que a gente deveria criar na televisão do PT, na rádio do PT, um momento evangélico. Um momento na nossa rádio, na nossa televisão, em que a gente pudesse ter vocês falando. Não é escolher um pastor, não é escolher um bispo, é vocês. Do jeito que vocês falaram, com a tranquilidade que vocês falaram, com a alma aberta, sabe, do jeito que vocês falaram, que interessa para a gente colocar nas nossas redes, para as pessoas perceberem efetivamente o que é a religião evangélica no nosso país. Muito bem, esse foi o Lula em novembro. Só que aí você pula para esse agosto e a coisa está muito mais intensa, né? Você tem, vamos lá, me ajuda aí. Você tem o pastor dizendo ali que o Lula quer soltar os demônios. Você tem a primeira-dama do Brasil falando que o palácio estava consagrado para o diabo, palácio, o Alvorada, lá onde mora o presidente, estava consagrado para o diabo no período em que o Lula estava lá, no período em que a Dilma estava lá. Que mais? O Lula vai fechar a tua igreja, o Lula vai te obrigar a abortar, você tem tudo isso aí circulando, O que vai dizer a campanha do PT? A CNN foi apurar. Um pouco como é que estava batendo dentro do QG do ex-presidente Lula, né? Esse resultado que veio, Lula lidera, mas a distância encurtou bastante em Minas Gerais, que é um colégio importante para o Brasil. Falei com o coordenador de comunicação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva. Primeiro ele disse, olha, sangue frio. Aliás, a campanha de Lula estava reunida hoje, a partir das 3 da tarde, para tratar do início da semana que vem, de um giro bastante forte que ele vai fazer, eu trago para vocês daqui a pouco. Agora, eu fui listando, ele falou sangue frio, muita tranquilidade, a gente está vendo, e eu fui listando, não é porque ele melhorou, agora o estirão, disse eu, a fonte, o coordenador da comunicação da campanha do Lula, o estirão do Bolsonaro entre os evangélicos é impressionante. E ele disse, sim, é impressionante. Mas nós vamos, claro, né, disputar esse voto, sem entrar no debate rasteiro religioso, mas nós precisamos também impedir que as mentiras continuem prosperando. Eu perguntei como assim? Nós identificamos, me disse o Edinho Silva, coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, nós identificamos uma fake news que está sendo disseminada em diversos meios, por diversos meios e redes sociais. Mentira que diz que Luiz Inácio Lula da Silva, se eleito, vai fechar templos, vai fechar igrejas. E isso, a partir de agora, será alvo de uma ofensiva do PT para que haja o desmentido. Segue ele. Se criou essa fake news de que Lula vai fechar a igreja. Justo ele, Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou a lei em 2003 que dá a liberdade de organização das igrejas. Vejam que o diagnóstico do problema está sendo relatado oficialmente e que a vacina... Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou lei em 2003 que dá liberdade de organização às igrejas. Ou seja, a vacina já está embutida aí. Isso segue o coordenador da comunicação da campanha de Lula. A campanha detectou e nós vamos fazer um movimento amplo, uma forte ofensiva para desmentir.
Uma forte ofensiva para desmentir. Veja, espera-se que o PT tenha aprendido alguma coisa com 2018. O que aconteceu em 2018? Vou pegar um exemplo aqui, que está no nosso livro, aquele que está ali atrás. Eu lembro do seguinte, Olavo de Carvalho vai lá e diz o seguinte, o Haddad é a favor do incesto. Você sabe de onde que o Olavo de Carvalho tinha tirado essa informação? De um livro que o Haddad escreveu, em que ele usa a expressão, o conceito freudiano, tabu do incesto, que é uma coisa complexa, não é bem assim. Mas daí ele pega isso e engana os trouxa, né? Olha lá, o Haddad escreveu o tabu do incesto, ele é a favor do incesto. O Haddad vai pregar o incesto, o Haddad vai liberar o incesto, o Haddad vai obrigar todo mundo a cometer incesto. E aí ficou. O que o PT fez? O que o PT fez? Soltou uma nota lá. É mentira, a expressão, é do Freud, papapá. Soltou a nota lá, o jornal que quis publicou, o jornal que não quis não publicou e dane-se. Entendeu? A notinha de desmentido saiu em um ou outro jornal, a mentira correu pela internet inteira. E aí, pula para a campanha do Boulos, uma comparação que a gente sempre faz aqui, 2 anos depois. O Boulos não desmentia com notinha chata, com notinha pentelha, com notinha, sabe, difícil de ler, difícil de assimilar. Não, fazia um espetáculo com o desmentido. Pulava do Celta lá na Paulista e gravava vídeo para desmentir e fazia chacota com a história lá de que ele invadia a casa e tal. Então, o que está rolando ali é uma competição assim de quem arma a maior tenda do maior circo, né, Ana? É disso que se trata. É disso que se trata. Vamos ver como é que o PT lida com isso nesse 2022, porque em 2018 a coisa foi feia mesmo, doutora Ana. Para completar, só queria dizer que tudo isso aí é parte de um mesmo fenômeno chamado pânico moral. É isso aí. Quando você vai procurar vida em outro planeta, você tem que saber se lá tem ar, se lá tem água. Quando você vai procurar fascismo num país, você tem que ver se tem pânico moral. O pânico moral é essencial, é uma necessidade para que o fascismo se instale. Então eles dizem assim, cuidado com os outros, os não fascistas, porque eles vão te obrigar a abortar, porque eles vão comer a criancinha, porque eles vão fechar a tua igreja, entendeu? Eles deixam todo mundo com medo e aí eles podem reinar, né? Em suas fardas, com suas armas. Essa é a ideia, é isso que a gente está vendo acontecer dia após dia. Pânico moral. Fenômeno amplamente registrado aí no estudo das sociedades, doutora. É tristíssimo, na verdade, né? O que o bolsonarismo está fazendo com algo que é muito próprio do brasileiro, sabe? Com a mistura, especialmente a mistura de religiões e a pluralidade do país. O bolsonarismo se aliou aí, né, a uma linha assim, que usa a religião, usa a crença das pessoas como forma de criar medo, né, e através desse medo controlá-las. Não há nada de fundamentalmente errado na crença das pessoas, seja lá qual for. Pode ter vários pontos positivos, né, socialmente, psicologicamente, enfim. O problema é quando as religiões instituídas, que também por si não seria o problema, mas quando elas se põem como uma organização econômica, ela se põe como uma organização política. Bom, política tudo é, né? O problema é quando elas se aliam a candidatos específicos, como é o caso do bolsonarismo, né? Vale lembrar, né, que no Brasil o Estado é laico e não tem nada que justifique ou indique que há qualquer tipo de perseguição às religiões cristãs no Brasil. Em resumo, não existe cristofobia, tá? Vamos começar por aí. Mas esse medo de uma perseguição, ele vem sendo plantado na cabeça das pessoas, para que, junto com a fé delas, nasça um medo de que elas sejam perseguidas, de que elas sejam oprimidas. Olha bem à sua volta, quem está sendo oprimido, quem está sendo perseguido, e quem está sendo usado na cara dura para enriquecer pastor, para enriquecer político, para enriquecer mulher de político, para dar poder através do voto para gente que se apresenta como pastor fulano de tal,
como padre fulano de tal, como autoridade, que na verdade só quer um cargo político para ganhar dinheiro e está usando a sua fé para isso. E com isso tudo que o bolsonarismo está fazendo é criar uma cisão. O bolsonarismo, né, fala da divisão dos brasileiros, né, não só o bolsonarismo, mas quem está criando essa divisão tá aí, né? Quem tá tentando fazer com que as pessoas se odeiem e está conseguindo